Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Por Dentro da Pós aqui na TV Profissão. O programa é feito pelos coordenadores da pós-graduação da Uninter. No nosso programa de hoje, a gente vai tratar sobre o tema Diferentes Perspectivas e Exploração dos Signos na Educação. Eu sou a professora Andressa Slompo, eu sou coordenadora das áreas de Arquitetura e Design da Uninter, da pós-graduação, e eu trouxe aqui duas professoras muito especiais para falar com a gente sobre esse tema, que é um tema multidisciplinar. Bom, a gente vai explorar então os conceitos linguísticos e dos signos e a gente vai ver a relação que esses conceitos têm com a arquitetura, com o urbanismo, com a nutrição e com a neurobiologia. Então é um tema bem multidisciplinar. E para isso, eu trouxe duas convidadas aqui, que é a professora Sharon Melissa Mendes. Ela é mãe da Laurinha, neurobióloga formada pela PUC, mestrando em Educação e Novas Tecnologias pela Uninter. Ela é especialista em neurobiologia interpessoal, em neurociência e física da consciência, em neurociências e educação, neurociência e comportamento, neuromarketing, gastronomia funcional e natural. Ela também é professora palestrante no curso de extensão da Universidade Tuiuti do Paraná. Professora também da pós-graduação da Uninter aqui. E ela tem 15 anos de experiência como atriz e locutora, escritora de roteiros para aula, aventureira e atleta. Seja muito bem-vinda, Sharon. Muito obrigada pelo convite, professora Andressa. É uma honra estar aqui. E tem também a Gabriele Adam. Ela é nutricionista na clínica Imagem Corporal, especialista em nutrição clínica funcional, em nutrição ortomolecular com extensão em nutrigenômica. Isso. Os nomezinhos, mas... em nutrição clínica também, estética, ensino e gestão em saúde, especialista também em nutrição e fitoterapia pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Estudo na Área da Saúde, em fitoterapia pela Fundação de Apoio à Pesquisa... Ai, me perdi um pouco, gente, perdão. Fitoterapia na Associação Brasileira de Nutrição. Ela é coautora dos livros Nutrição e Síndrome Metabólica e Intervenção Ortomolecular na Doença de Alzheimer. E ela também é mestranda em Educação em Novas Tecnologias pela Uninter. Bem-vinda, professora. Ai, muito obrigada, Andressa. Maravilhoso estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Vamos, então, dar início ao nosso tema, né? Após esse longo currículo, então, a gente vê que temos convidados muito especiais, muito direcionados para falar aqui nesse tema. E, bom, já que a gente vai trazer essa questão dessa multipluralidade, né? De multidisciplinaridade também, da questão da linguagem... Sharon, traz pra gente de uma forma... Vamos começar pelo começo, né? Aquela introdução. Então, o que seria a origem da linguagem? Vamos falar um pouco desse início. Bom, vamos lá. Já que nós vamos tratar de linguagem hoje aqui, nada como começar pelo começo, como você já disse muito bem, né, professora Andressa? Então, nós vamos adotar hoje uma linha evolucionista. Se você é contra ou não acredita nessa linha, tá tudo bem. Existem outras mesmo que explicam a evolução do homem ou criação, mas não é esse o objetivo de hoje. Então, nós vamos adotar essa linha evolucionista. Bom, dentro da ciência, nós não sabemos exatamente em que momento o homem deixou de ser um macaco ou, né, um símil e se tornou o Homo sapiens ou quase sapiens, como alguns autores já discutem e fazem essa brincadeirinha, né, com esse poder de cognição e raciocínio lógico que nós temos. Enfim, então nós não temos esse ponto exato dentro de uma linha evolutiva, mas nós sabemos que a evolução do cérebro em si, ele está intimamente ligado com alguns fatores. E que fatores são esses? Um deles é a linguagem, a aquisição da linguagem. Então, o Homo, né, antes de ser o sapiens, né, ele não era bípede, então essa nova forma de andar, né, sobre os dois pés fez com que a coluna ficasse mais ereta, com que a faringe, a laringe, tudo isso se projetasse e se desenvolvesse de uma forma específica e especial, proporcionando então esse início da linguagem. E outros fatores também estão intimamente ligados. Então eu já vou falar sobre eles, foi um emaranhamento
emaranhado de acontecimentos que proporcionou com que nós, Homo sapiens, pudéssemos, então, adquirir essa linguagem e conseguir falar, né? Então, foi toda essa evolução fisiológica através do bipedismo, foi a alimentação, então, o alimento que passou a ser cozido, então, a descoberta do fogo também está relacionada com essa expansão cerebral e, junto a isso, os utensílios, as ferramentas, o martelo. O martelo que formou o homem que formou um martelo. Essa antiga discussão dentro da ciência que nós temos ainda dentro das novas tecnologias digitais e de todas as outras ferramentas que nós utilizamos também. Então, isso está associado à formação da linguagem e um último fator é a cultura. Então, tudo isso junto, misturado, esse emaranhado de informações que possibilitou ou que foi a partir disso que formou, a gente não sabe exatamente como isso aconteceu, mas a expansão cerebral em si, o desenvolvimento do cérebro está intimamente ligado com todos esses fatores. Então, o fato de conseguir ficar de pé, ser bípede, falar ou a fala veio através disso, a cultura e também a produção de ferramentas, junto com o cozimento do alimento, juntou tudo, colocou na panela e surgiu aí a expansão cerebral. Esse foi o início da linguagem até onde a gente sabe, ou uma das hipóteses, né? Interessante. Então, essa questão da visão da neurobiologia mesmo, né, de como surgiu o nosso poder, né, de fala. Exato. E tem a questão também, se a gente voltar mais para a linguística, até um pouco tem a semiótica da linguística. E dentro dessa semiótica, né, do estudo da língua, existem 2 autores principais, podemos dizer assim, né, dessa semiótica. E um deles é o Peirce. Você pode contar um pouco para a gente, Gabi, quais que são as principais ideias, o que o Peirce traz pra gente na semiótica da linguagem? Com certeza. Na verdade, assim, a gente teve essa disciplina agora, né, de língua, linguagem e produção de sentidos, agora no nosso programa, e a gente entende que, assim, entender a semiótica é um processo complexo, Sim. Né? É uma disciplina que a gente vê somente em pós-graduação estrito sensu, pouco falado, né? Graduação nunca vi, acho que pós-graduação lato sensu também é bem difícil. Então, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre a semiótica, mas trazendo num contexto muito, assim, simplificado, né? Para tentar um entendimento mais claro, quando a gente fala do Charles Sanders Peirce, a gente precisa entender que ele era um filósofo, um cientista, um matemático, um linguista do século XIX, americano, né? Então, ele trouxe aí várias contribuições para a matemática, para a filosofia, para a ciência, mas especialmente para a semiótica, né? Então, quando a gente fala do pragmatismo, a gente precisa lembrar que ele foi um dos principais fundadores do pragmatismo, desse valor prático, né? E a semiótica peirciana, na verdade, ela é uma doutrina dos signos que ela é universal. Então, ela é aplicável para a interpretação de tudo que a gente tem, de qualquer fenômeno hoje, né? Então, é muito importante lembrar que, para o Peirce, o signo é sempre alguma coisa que está no lugar de outra coisa para alguém. Então, o Peirce, ele tinha muita questão da tríade, né? Então, quando a gente pensa lá no representamen, no objeto e no interpretante. Então, vamos trazer aqui por algo mais prático. Então, a casa é bonita, né? A casa, ela pode ser só uma representação de uma estrutura com tijolos, ou ela pode ser uma representação de um lar, a casa como um lar, ou ela pode ser também um estabelecimento comercial, por exemplo, né? E a parte do bonita, a gente precisa entender que o bonita, ele significa diversas coisas para diferentes pessoas, né? Nós não vamos ter a mesma interpretação. E seguindo nessa parte da tríade, nós também temos ali o ícone, o índice e o símbolo. Então, quando a gente fala de ícone, é importante lembrar dessa capacidade de existir. Então, trazendo para uma visão prática, vamos pensar na imagem de um cachorrinho, do rostinho de um cachorrinho, né? Então, esse aí seria o ícone. Quando a gente fala num índice, é a capacidade de representar. Então, seguindo a mesma linha do cachorrinho, vamos pensar num osso, que o cachorro roeria, né? E nas patinhas, que a gente faz essa relação com o cachorro. E o símbolo quer dizer mais ou menos a mesma coisa para todo mundo. Ou seja, a palavra cão. Qualquer um que fala a língua portuguesa, que sabe ler, vai entender que o cão tem a representação do cachorro em si.
E daí, só para finalizar, quando a gente fala das categorias fenomenológicas do Peirce, a gente ainda tem a primeira idade, segunda idade e a terceira idade. Então, bem resumidamente, a primeira idade, ela tem a qualidade de sentir, quando a gente fala da emoção, né? A segunda idade, ela tem a propriedade de existir, quando a gente quer falar da reação. E a terceira idade é quando tem o valor de lei, de discurso. Então, também trazendo para um exemplo prático, que até foi comentado em sala de aula sobre isso, né? Primeira idade, poxa, acho que tem alguma coisa de errada nessa parede aqui. Essa parede aqui não tá legal. Segunda idade, puxa vida, tem uma mancha nessa parede. E a terceira idade, tem uma infiltração nessa parede. Então, é mais ou menos assim um efeito bem prático, bem pragmático, né? Como o Peirce, para a gente entender mais ou menos aí como funciona. Legal. E... além do Peirce, que você comentou, tem um outro grande teórico, né, dessa parte da semiótica da linguagem, que é o Saussure. Aí eu vou trazer um pouco, então, do que seria essas teorias, então, do Saussure. Os signos, que tanto a Gabi também comentou, segundo o Saussure, ele traz, então, que a linguagem, que a gente viu a origem dela aqui com a Sharon no início do bloco, que ela é um sistema de sinais estruturados que vão comunicar uma ideia. Então, por exemplo, várias palavras juntas comunicam uma ideia, isso pode ser dito como uma linguagem. E a teoria dele, ele traz a semiologia. Não é o mesmo nome de semiótica, ele traz como nome a semiologia. Que seria essa abordagem semiótica que ela é, sim, aplicada a diversos campos, como a gente vai ver aqui na nossa conversa também. O signo, então, para o Saussure, ele é composto pelo significante, que é a forma do signo, então, como uma palavra ou então uma imagem, e também o significado, que daí é o conceito mental que está associado a esse signo, né? A essa forma. Essa relação, segundo o Saussure, ela é arbitrária e tem a ver com as relações culturais e históricas. O sentido, então, surge na diferença entre esses signos, que seria o que ele chama de sistema de diferença. Então, algo é de uma forma, mas ele pode ser entendido de outra forma. A língua e a fala também é uma dicotomia, várias dicotomias que existem desse teórico do Saussure. Então, a língua e a fala, ele diz que a língua é um sistema coletivo e social de regras, né, que várias pessoas compartilham. Então, por exemplo, existe a língua portuguesa, tem as regras claras, então isso seria a língua. E a fala já seria um uso individual do sistema. Cada pessoa vai falar, por exemplo, de um jeito, vai falar de uma forma diferente. E por isso a fala ela é variável e ela é pessoal de cada um, enquanto a linguagem, a língua, né, ela assim daí pode ser estudada cientificamente, por conta das regras e tudo mais. Outro conceito que vem também do Saussure é a sincronia e diacronia. Para ele, a questão da sincronia é a língua, que ela é estudada num momento específico, enquanto a diacronia estuda as mudanças da língua ao longo do tempo. Então, a gente pode analisar, por exemplo, hoje, como que funciona a linguagem, as regras da linguagem, mas a gente sabe que ao longo do tempo a língua também vai se modificando. Então, por exemplo, como a gente falava lá no século XVIII, já não é mais como a gente fala hoje. Então, isso também entra num outro conceito que ele diz que é imutabilidade e mutabilidade do signo. Então, ao mesmo tempo, se a gente pensar, né, nas palavras, na forma como a gente fala. Então, ao mesmo tempo que a nossa língua ela é imutável, ou seja, ela é estável dentro da cultura, a gente entende, por exemplo, o que se falava antigamente, não é da forma que a gente fala, mas a gente entende. Então, existe uma certa imutabilidade, mas ela também muda muito ao longo do tempo por transformações culturais e sociais também, o que torna ela mutável. Então, são todas essas contradições, assim, né, com esses conceitos que a gente pode ver. E existe também um eixo de organização dos signos, que seria o sintagma e o paradigma. Sintagma seria a combinação das palavras em uma sequência, e o paradigma é o conjunto dessas palavras que pode ocupar o mesmo lugar numa frase. Ou seja, o sintagma seria as palavras uma seguida da outra, a gente pensando na norma, o que é o correto, como funciona, e o paradigma seria essa questão do conjunto das palavras, então, que daí pode chegar também a formar sentidos diferentes. Então, resumindo aqui esse nosso primeiro bloco,
cheio de teorias, né? A gente viu da onde que a linguagem se origina, da forma neurobiológica. E a gente conheceu um pouquinho de da teoria desses dois grandes, né, teóricos da semiótica, da linguística, que seria o Saussure e o Peirce. E fiquem aí com a gente que no próximo bloco a gente vai traduzir um pouco esses conceitos na área de cada uma aqui e ver como isso que a gente está falando de linguagem, de coisa teórica, pode ser sim multidisciplinar. A gente já volta. Ei, por que a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter? Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMCTV. Um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker. Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMCTV. Um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento
e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker. Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Supercanal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Olá, estamos de volta com o programa Por Dentro da Pós aqui na TV Profissão. Eu sou a professora Andressa e eu estou aqui hoje com as convidadas Sharon e Gabriele. E a gente está falando sobre conceitos linguísticos, de semiótica e como que eles têm relação em diversas áreas, realmente. É algo muito multidisciplinar. Quem acompanhou a gente aí no primeiro bloco, a gente estava falando um pouco, então, sobre os conceitos mesmos, os principais teóricos dessa área, de como que surgiu a linguagem. E agora a gente vai trazer isso tudo para uma parte mais prática. Então, como que isso pode ser aplicado nas nossas áreas, a princípio? Porque eu, como arquiteta, temos uma nutricionista e uma neurobióloga. Então, são áreas bem distintas e a gente pode ver que isso tudo pode ser aplicado nas nossas áreas e na área de qualquer um que está assistindo a gente. Vamos iniciar, então... Professora Sharon, o que a gente pode trazer desses conceitos, dessa análise da semiótica para a sua área? Bom, e linguagem, né? Existem dois conceitos principais que eu quero trazer hoje aqui, porque esse assunto ele é extenso e daria vários programas, né? Para a gente tratar de cada um deles, principalmente dentro da visão de cada autor aqui, que vocês trouxeram muito bem. Eu, particularmente, gosto muito do Peirce. Tenho um match ali com ele, um crush com o Peirce. Por quê? Acredito que os conceitos eles sejam muito aplicáveis. E como a minha linha de estudo é dos impactos das novas tecnologias digitais, então o uso excessivo de jogos, redes sociais e como isso está implicando na nossa semiótica, né? Dentro da visão de Peirce. Como assim, Sharon? Bom, a nossa linguagem, ela molda a nossa visão de mundo, né? E nós somos moldados também pela cultura. Então, é uma via de mão dupla. Quem trouxe isso também foi um outro estudioso, Worth, que na época ele foi um pouco rechaçado, coitadinho, ele ficou sem moral, né? Mas hoje a neurociência, as neurociências estão trazendo um pouco dessa visão dele também. Vou dar dois exemplos aqui. Um deles existe uma tribo africana, isso é verdade, tá, gente? Que ela é um pouco mais isolada e eles têm o seu dialeto próprio. Não existe diferenciação para as cores azuis e verdes. É uma palavra para as duas coisas. Então, em estudos de eletroencefalograma, mostraram que a mesma região ela é ativada quando eles falam dessas cores, né? Então, essas cores, na verdade, são uma só. Esse é um ponto. Os esquimós, nós já sabemos também que eles enxergam várias tonalidades de branco. O que pra gente é branco, para eles é uma escala de branco, cinza, né? Então, aqui a gente já vê um pouquinho dessa semiótica sendo aplicada dentro também da neurociência. Por que isso? Porque isso também tem muito a ver com a vida de cada um, né? Lá nas geleiras, os esquimós precisam dessa diferenciação de cores para eles poderem se proteger, se situar, né? E tudo mais.
Dentro da visão ainda do Peirce, que eu gosto, eu vou puxar sardinha aqui, o que a professora Gabriele trouxe, né? De primeira idade, segunda idade e terceira idade. Com a minha teoria, né? A gente está escrevendo um artigo sobre isso. Com esse uso excessivo das novas tecnologias digitais, pode ser que os usuários estejam perdendo essa capacidade de chegar à cognição. Então, eles leem uma notícia, veem um meme, né, algum vídeo, entendem o que aquilo significa de um modo mais superficial, mas não reflete sobre aquilo. Aquilo não tem uma aplicabilidade, não tem um momento reflexivo e de indagação mesmo. Isso faz com que esse processo dentro da estrutura de Peirce fique ali na passividade. Então, eles recebem, né, os usuários assíduos recebem muitas informações vinda dos dispositivos, dos vídeos, dos memes, enfim. Só que eles não refletem sobre isso. Então, pode ser que esse processo de compreensão total da linguagem esteja se perdendo por conta dessa falta de reflexão. Então, eles param nesse segundo momento. Ficam nessa passividade e não reagem a isso, né? Então, este seria um outro estudo, uma outra aplicabilidade junto com essa visão de mundo que é formada a partir da linguagem. Então, isso a neurociência já tem bons indicativos que defendem essas duas pegadas aqui de aplicabilidade da semiótica de um jeito diferentinho. E, professora Gabriele, o que a gente pode trazer desses conceitos, essa questão da semiótica da linguagem, para a sua área da nutrição? Bom, como você bem disse, eu sou nutricionista, né? E se eu pudesse, eu ficaria horas aqui falando, porque quando a gente ama o que a gente faz, a gente se empolga, né? E fala bastante. Mas quando a gente fala de semiótica relacionada à nutrição, os temas são muito abrangentes e bem impactantes, né? Eu trouxe algo aqui hoje que eu acho muito importante e que eu acho que todo mundo já ouviu falar ou já viu em algum momento, que é a pirâmide nutricional dos alimentos, né? Uma ferramenta que eu uso muito em consultório, na minha prática clínica mesmo, no dia a dia. E é um símbolo para a nutrição. A pirâmide nutricional dos alimentos, alguém já viu em algum consultório de algum profissional da saúde, seja um endócrino, um nutricionista, ou até procurar sobre alimentação saudável na internet, acabou se deparando com uma pirâmide nutricional dos alimentos. Então, um símbolo muito tradicional dentro da nutrição. Tradicionalmente, a pirâmide nutricional, ela tem a base mais larga, né? E ela vai afinando até chegar no cume. Isso representa uma hierarquia dentro da semiótica, né? Porque a gente vê os alimentos que devem ser mais consumidos, os grãos, os vegetais, as frutas, e, em contrapartida, conforme vai afinando, os alimentos que devem ser evitados, né? Até a gente chegar lá no cume dos óleos, dos açúcares, as gorduras que devem ser evitados nesse processo de alimentação saudável. Então, quando a gente fala de cores e formas, né? A gente pensa assim, bom, o verde, né? Quando a gente fala da cor verde, a gente lembra de cursos da área da saúde. Fisioterapia, nutrição, medicina, biologia. A cor predominante desses cursos é a cor verde. Quando a gente pensa em alimentos verdes, a gente pensa no quê? Brócolis. Saudável, não é? Suco verde, suco detox, suco da manhã, né? Alface, brócolis, couve-flor, espinafre, pepino. Nossa, coisas boas. Sinal verde, caminho livre, né? Coisas muito legais. E quando a gente chega lá no pico da pirâmide, que é a área vermelha que a gente chama, que são os alimentos que devem realmente ser evitados, que a gente nem chama de alimentos mais, né? A gente chama de produtos alimentícios. Como eu já comentei algumas vezes em algumas conversas nossas, a gente está desembalando mais e descascando menos, né? A nossa alimentação está sendo cada vez mais dessa forma. Então, isso tem muita relação com a semiótica. Mas isso é arbitrário? Será a pirâmide ser assim? Não, é uma questão de hierarquia mesmo, né? Do que a gente entende do que é o mais saudável para o menos saudável. E quando a gente fala também em cultura e sociedade, a gente entende que a alimentação, ela é algo muito cultural, né? Ela é muito cultural, porque nós vemos, assim, às vezes, ingestão de alimentos muito clássicos numa região que não tem nada a ver com outra região. E a gente entende essa cultura alimentar, a gente precisa entender. Isso é uma relação com a semiótica, né? A gente respeitar a cultura alimentar do paciente, porque a alimentação tem muito a ver com a cultura. E também essa questão da comunicação e educação.
você conseguir comunicar usando uma ferramenta que é a pirâmide nutricional, que na verdade ela é um símbolo, que ela evidencia como um índice, porque ela tem uma representatividade, né? É incrível, porque você consegue usar a mesma ferramenta para vários públicos-alvo. Então, veja, uma ferramenta que eu uso no meu consultório para adulto foi a mesma ferramenta, mas remodelada ludicamente, que eu utilizei na minha docência orientada para as minhas crianças do meu projeto, né? Então, eu mandei fazer uma pirâmide nutricional em feltro, com a base em feltro, com velcro, que eu pudesse grudar e desgrudar, para que as crianças entendessem essa comunicação, né, da alimentação saudável, dos alimentos que devem ser consumidos e os que devem ser evitados, para que elas construíssem comigo, né, e tivessem esse discernimento dessa questão da educação nutricional. Então, eu usei o símbolo da pirâmide alimentar como ferramenta para essas crianças visualizarem essa questão da alimentação saudável, né? Que é o que eu sempre falo. A gente esquece que essas crianças vão crescer. E elas vão se tornar adultos, né? Então, mas essa criança é magra, não tem problema. Quantas crianças magras a gente conhece que tem problema de dislipidemia, triglicerídeo, diabetes? E são crianças magras. Não tem só relação com a obesidade, tem relação com a saúde, né? Qualidade alimentar. Com certeza, né? Então, a gente pode ver aqui uma gama de coisas aqui em relação à semiótica e à alimentação que a gente ficaria horas aqui conversando, né? E só para finalizar, outra coisa que a gente vê muito, a questão hoje que está sendo adotada do veganismo, né? Que também é uma cultura. Às vezes as pessoas, elas adotam isso por qualquer motivo. E a gente precisa fazer essas adaptações, né? Tanto no consultório quanto na rotina desse paciente. Então, são várias questões aí que vão acabar abordando a nutrição dentro da semiótica. Mas o que eu quis trazer mesmo, que eu acho que explicita bem e demonstra muito claramente, é a pirâmide nutricional dos alimentos mesmo. Que é um clássico, né? Dentro da nutrição. Quero um desses para minha filha já. É maravilhoso. Legal. Ficou muito bacana mesmo. E o legal é que é um clássico da nutrição e ele é internacional, vamos dizer assim. Praticamente todo mundo, quem olhar, vai saber do que aquilo está se tratando, né? Exatamente. Por ser realmente uma imagem, algo visual. Não, e o legal é que ela sofre mudanças ao longo do tempo, né? Antigamente a gente via algumas frutas que eram altamente condenadas, como o abacate, por conta da quantidade de gordura. Depois descobre-se que é uma gordura boa, uma gordura benéfica, né? E a gente vai mudando, como a relação do ovo, né? Então, é legal que ela não tem essa arbitrariedade. A ciência, ela não é arbitrária, ela muda, ela é dinâmica, né? Ela muda dia após dia. Então, isso a mutabilidade e mutabilidade também do SOCIR. Exatamente, tá também vendo? presente na nutrição. Exatamente. Então, por isso que a gente falou que o segundo bloco ia ficar mais aplicável, né? Mais fácil de entender. É isso mesmo. Legal. E eu vou trazer, então, um pouco daí da relação com a minha área, né? Que seria a arquitetura, o urbanismo, então as cidades, as construções. Então, se a gente pensar na cidade, a gente vai dizer que ela, assim como a linguagem, ela também é um sistema de signos. Muito. Porque a linguagem, como a gente viu, né? Tem esse sistema de signos, então as palavras, as frases, as letras, tudo mais. E a cidade também, porque ela é um conjunto de ruas, de edifícios, de infraestrutura, postes, enfim. É um conjunto de diversos elementos ali, diversos signos. Então, a cidade, ela se comunica por meio dessas formas, dessas estruturas e desses padrões. E ela se identifica dessa forma. Por exemplo, se você observar uma foto da cidade de São Paulo, e uma foto de uma cidade do interior, é totalmente diferente. Ela comunica claramente o tipo de cidade que ela é, na forma realmente visual, né? Nesse conjunto de signos. E a cidade, então, ela tem esses elementos físicos, então, os prédios, as ruas, até os próprios espaços públicos, que a gente pode chamar de vocabulário urbano. Então, seria a língua que a cidade fala, é essa questão visual que você traduz, né, interpreta do que é aquela cidade, assim, num primeiro momento. A questão do significante e significado, que a gente tratou no primeiro bloco do SOCIR, também pode se aplicar na arquitetura no seguinte aspecto. O significante, a gente pode dizer que é a forma física dos espaços, trazendo até para a arquitetura. Então, o significante é como que funciona uma praça, qual que é a disposição das ruas, de que forma aquele edifício, ele é muito alto, ele é mais baixo. E a questão do significado, o conceito, seria a função que esses edifícios representam. Então, fica mais clara até a questão da linguística, se a gente imaginar dessa forma. Então, significante é a forma visual dele e significado é o que ele representa. Então, por exemplo, uma igreja.
Uma igreja pode ser de diversos tamanhos, de diversas formas, pode se representar ali da forma do significante. Algo simples, algo pequeno, por exemplo, uma igreja de bairro, ou um santuário, algo maior. Mas tem algumas características visuais, como, por exemplo, o uso da cruz ou a própria arquitetura, que já te mete a representar que aquilo é algo religioso. Assim como o estádio de futebol ou qualquer outra arquitetura bem característica nesse sentido. Então, representa a função deles. Então, tem essa relação do significante e significado, que assim como na linguagem, na arquitetura também não é fixa. Então, por exemplo, eu posso ter um edifício que já foi um edifício público, vamos supor um edifício de uma prefeitura, que geralmente também é mais característico, tem essa questão de imponência, de representar algo do governo, e em algum momento ele pode tomar um outro uso. Então, o governo em si, vamos supor, né, a administração pública desse local pode se mudar para outro, e ali dentro ser feito um museu. Então, você continua usando o mesmo significante, o mesmo prédio, o mesmo visual dele, mas o significado muda, porque passou a ser um museu. Então, ao mesmo tempo que é imutável daquela arquitetura, que é permanente, vai continuar por muitos e muitos anos, também é mutável, porque a gente pode ter essa questão do retrofit, da mudança realmente do uso. E daí que altera a questão do tempo e do contexto também. Inclusive, se a gente reparar, como eu disse, o exemplo de São Paulo, uma cidade grande, uma cidade pequena, a gente também consegue reparar, a princípio, assim, com o olho a gente consegue ter uma noção da época. Então, se esse edifício, por exemplo, é mais recente, se ele é mais antigo, se essa cidade parece que foi construída há muito tempo ou não. E entrando a fundo ainda mais nisso, a gente entendendo realmente de que ano que é, de que século e tudo mais, qual foi o uso para que foi construído aquilo, a gente entra totalmente na história. Então, a gente consegue estudar toda a história de uma cidade analisando a arquitetura dela. Assim como nos espaços interiores também, porque muda muito culturalmente ao longo do tempo como as pessoas vivem dentro das suas casas, por exemplo. Se elas vivem, por exemplo, antes a cozinha era muito separada, daí com o tempo a cozinha começou a se integrar e fazer parte ali da sala. Por quê? O que mudou culturalmente? As pessoas querem estar mais juntas dentro de casa, no momento de cozinhar. Exatamente. De ter essa questão do alimento. Então, isso muda totalmente. Tem a questão também do sintagma e do paradigma, que eu também comentei anteriormente. Então, o sintagma, ele seria a sequência, né, das palavras. Deixa eu ajustar aqui. Então, o que seria o sintagma? A sequência das palavras, como cada uma é atrás da outra. Da mesma forma que é uma cidade, como que são organizados os edifícios, existem zonamentos diferentes. Então, por exemplo, no centro da cidade, geralmente tem mais prédios, então é mais densificado, né? Na questão da habitação mesmo, o zonamento é maior, então você pode construir mais, os prédios são mais altos. Geralmente, bairros mais afastados, isso não acontece, então são casas mais baixas, se tem edifícios são baixos, não são muito altos. Então, isso seria o sintagma da arquitetura, como é organizado isso tudo na cidade. E o paradigma, daí já seria as alternativas que cada elemento pode assumir. Tem um exemplo clássico que, assim, vamos supor, existe uma praça com muita vegetação, gramado e tudo mais, e quem projetou essa praça, o urbanista, arquiteto, enfim, desenhou um caminho. No dia a dia, as pessoas podem ou não seguir esse caminho. Então, ele foi planejado de um jeito, mas ele pode não ser seguido desta forma. Se no dia a dia, para as pessoas, o fluxo acaba sendo maior pelo outro canto, ou de outra forma, as pessoas vão acabar criando esse caminho. De tanto pisar na grama vai desgastando, então elas criam o próprio caminho. Então, pode não ser igual ao que foi pensado, ao que foi projetado. Então, a forma com que as pessoas elas interagem com a própria arquitetura, com a própria cidade, isso muda. Porque ao mesmo tempo que a gente tem as regras e as convenções, assim como na língua, que a gente tem a gramática, então a gente tem as regras de construção, tem o zoneamento, tem as leis da cidade que você tem que cumprir, as leis de construção, tem muitas normas envolvendo, né, a arquitetura. Mas a forma que as pessoas usam e ocupam aquele espaço, isso se modifica. Tem um exemplo claro aqui na cidade de Curitiba, que tem o Museu Oscar Niemeyer, e na área externa do museu tem uma grande marquise, um grande espaço aberto. E as pessoas começaram a tomar esse espaço público, que a princípio era só um espaço aberto do museu, para danças. Então, vira e mexe, tem encontro de grupos de danças específicas ali. Então, é uma forma que o pessoal deu uso para aquele espaço.
com a própria cultura, com a própria vivência, né, ali do espaço. Tenho certeza que você em nossa cidade sabe de um espaço assim. O próprio vão do MASP é um exemplo, no Ibirapuera também tem um exemplo. Tem vários locais que a gente pode encontrar essa forma com que as pessoas mesmo se apropriam daquele espaço e elas vão mudando e ressignificando o espaço público, o espaço da cidade e da própria arquitetura também. Se a gente pensar, então, na questão da sincronia, de acronia também do Saussure, tem essa evolução da cidade ao longo do tempo. Então, a gente tem análise da cidade no contexto atual. Se você for ver no passado ou no futuro, já não é o mesmo contexto. Então, você tem que ter essa relação também para os estudos, enfim. Então, resumindo aqui, essa abordagem semiótica, né, do Saussure no espaço urbano mostra que a cidade, né, ela é um palco, né, que representa e expressa poder, identidade das pessoas, pertencimento, poder pela escala dos edifícios, até a questão econômica. E isso é totalmente traduzido pela arquitetura que a gente tem, pela organização que a gente tem ao longo da cidade. Então, ela não é somente um espaço físico, mas também um sistema complexo de comunicação. A cidade comunica muita coisa. Com certeza. Tudo comunica, né? E isso, a neurociência, ela traz e linka com os dois temas. Então, vamos estudar a linguagem, e não só a linguagem verbal, mas a linguagem visual, gestual, né? Ver uma pessoa parada na rua, ela tá com uma determinada vestimenta, comendo alguma coisa. Tudo aquilo tá comunicando algo, tá comunicando sobre a pessoa, né? Onde ela está, a cidade está comunicando também, como você trouxe muito bem, professora Andressa. A gente consegue entender a cidade olhando a arquitetura, né? Fazendo essa leitura da linguagem. Onde está sendo investido o dinheiro aqui? Olha a arquitetura de uma escola, olha a arquitetura, né, dos palácios governamentais. Então, a gente consegue tirar bastante insight, né? Analisando todos os tipos de linguagem. E é algo que a gente vê no dia a dia, mas não para, né, para analisar, para realmente prestar atenção. Então, acredito que a gente conseguiu traduzir um pouco aí para o pessoal. E trazer uma reflexão para as áreas também, né? Sim, essa questão dos conceitos, da linguagem. Então, isso é aplicado numa forma de comunicação realmente, né? Que a língua, a linguagem não deixa de ser uma comunicação. Você quer comunicar algo a alguém. Né? Tem o quem vai falar, tem o receptor, enfim. Existe essa estrutura em todas as áreas, né? Um pouco na neurobiologia, na nutrição, na arquitetura, nas cidades. Então é isso. Olhando o conceito, ele parece algo distante, né? É muito Mas conceito, quando a gente coloca na aplicabilidade, né? Na nossa prática, parece que tudo fica tão claro. E é algo simples, só que a gente não para analisar. Então, espero que quem assistiu a gente no início, ter ficado confuso com os conceitos, tenha esclarecido e visto, né, como isso realmente é multidisciplinar. Totalmente. Muito bom. Eu agradeço a presença de vocês, professoras. Gostaria que vocês deixassem uma última palavra para quem está acompanhando a gente. Bom, infelizmente a semiótica e a semiologia não são ensinadas desde cedo, né? E acredito que esse seria um passo importante já para o ensino fundamental, de mostrar a importância da observação, porque tudo comunica, né? Não são só as palavras. Então, o gestual, as cores, os formatos, tudo tem um porquê, ou não. Né? Hoje a gente vê um pouco dessa passividade das pessoas, principalmente com esse advento aí das novas tecnologias digitais, um pouco de NPC, né? Estamos nos tornando um NPC, será? Então, fazer esse processo reflexivo através dos conceitos da semiologia e da semiótica podem trazer a liberdade cognitiva, né? De tomar a decisão pensando naquilo que realmente pode acontecer, analisando as possibilidades e probabilidades. Então, acredito que isso poderia ser ensinado desde sempre, né, para as criancinhas, já na grade ali, curricular. Bom, eu achei que essa ideia da gravação desse programa hoje, né, com todo esse contexto, com o conteúdo, foi muito rico. Né, eu achei que foi um fechamento incrível, né? E falando assim, em termos do que a gente vem convivendo nesses últimos meses desse semestre. Então, para mim foi muito gratificante, assim, acho que para vocês também, o fato de a gente estar numa disciplina com menos pessoas, acho que a gente teve um aproveitamento muito bom também, uma troca muito interessante, e a gente conseguiu fazer um link muito legal, embora sejam profissões diferentes, a gente conseguiu linkar bastante coisa. Então, eu queria agradecer o convite, foi um prazer estar com vocês nessa disciplina, estar aqui hoje nesse programa, foi muito legal. Queria agradecer você também, professora Andressa, por todo o carinho que você tratou a gente, desde a recepção até agora, foi incrível, muito
Muito obrigada. Eu que agradeço a presença de vocês, agradeço você aí também de casa que está acompanhando a gente. E a gente se vê então no próximo Por Dentro da Pós.